Bora lá então, pessoal? Hoje a gente vai começar com o nosso conteúdo falando especificamente sobre algumas propriedades das identidades visuais. E para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Pronto. Bom, quando a gente está falando de identidade visual, a gente precisa entender algumas pequenas diferenças entre o que é identidade de marca, o que é identidade visual e quais são os elementos que compõem uma identidade visual. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa história de identidade visual. A identidade visual ela é definida como um conjunto de elementos gráficos que nos permitem identificar, reconhecer um empreendimento, uma pessoa, um evento. É um conjunto de elementos, nunca se dá só por um canal, e, inclusive, esses elementos, eles lidam com os elementos compositivos mais tradicionais. Então, a gente está falando desde ponto, linha, plano, textura, cor, tudo isso ele é associado, cria um padrão e esse padrão passa a ser reconhecido como a representação gráfica de alguma coisa. Pode ser uma empresa, que é o que a gente tem mais costume de ver, mas também pode ser um evento, pode ser uma identidade de uma pessoa física, por assim dizer. Fecha o microfone aí, Lau. Então, por exemplo, se a gente pegar a Nike, a gente tem aí na tela para vocês a representação gráfica da Nike. A gente tem um desenho específico e a gente tem uma maneira específica de escrever o nome da empresa. No caso da Nike, a identidade ela se dá muito mais pela forma do que por outras variações compositivas, como a cor e a textura, por exemplo, por se tratar de um contexto de marca, onde essa marca tem que estar impressa e aplicada nos mais diferentes meios. Então, é o que a gente chama de sistema amplo. Então, eu tenho os elementos que a compõem. O que eu tenho aí para vocês é o símbolo. É um desenho em específico que, associado ao nome ou sozinho, quando a gente está falando de uma marca conhecida e bem trabalhada quanto a Nike, ele me permite identificar aquela empresa. Então, quando eu vejo essa marca, eu automaticamente sou remetida àquele empreendimento em específico. E, além disso, a gente tem outros elementos acessórios que vão compondo essa identidade de marca. A identidade visual, ela vai para uma linha, mas ela faz parte de um conjunto maior. Por exemplo, a gente tem o slogan que a Nike usava há algum tempo atrás, se não me engano, esse slogan já mudou, que é o Simplesmente Faça. Que, por ela ser uma marca esportiva, ela veio com uma campanha, essa campanha introduz o slogan passa a ser associado à marca, então a gente passa a ter um conjunto de elementos visuais e conceituais que se conectam com aquela marca em específico. E quando eu falo que tem uma questão conceitual muito forte, é que mesmo que a gente esteja trabalhando, como tem na imagem que vocês estão vendo agora, não é uma cor específica, a gente tem um efeito de fogo, mas o desenho em essência do símbolo permanece, o slogan permanece, e mesmo tendo uma variação cromática, uma variação de textura, a gente continua reconhecendo aquilo como uma representação visual daquela marca. Bom, por onde que a gente começa quando a gente vai trabalhar com identidade visual? A gente começa pelo sentido de unidade visual. É para a gente pensar quais seriam os aspectos, quais seriam os elementos que, organizados de forma X ou Y, permitiriam que qualquer pessoa, de forma muito clara, sem dúvida nenhuma, eles identificariam aquela representação como a representação da empresa. E aí, o que a gente tem? Essa singularização, que a gente chama desses elementos, aonde eu reconheço a marca a partir daqueles elementos, ela não se dá da noite para o dia. Você não nasce Nike, você constrói uma Nike. Você precisa de repetição, você precisa de organização, você precisa de uma inserção dessa marca no mercado. E essa repetição, ela tem que ser uniforme. Esses elementos têm que estar repetidos em todas as aplicações até que a marca pegue, que é o que a gente diz, a marca tem que pegar. Esse tempo para a marca pegar, para ela passar a ser identificada por aquele conjunto de elementos, ele vai variar de acordo com as intenções da própria marca, com a durabilidade, com a estratégia que foi escolhida para aquela marca se tornar conhecida e principalmente com
aquele dinheirinho básico que a gente precisa de investir para que uma marca aconteça. Então, a gente está falando de forma, a gente está falando de cor, a gente está falando de tipografia, a gente está falando de estilo. Tudo isso vai acontecer em conjunto. Então, uma identidade visual ela não vai se dar simplesmente porque você tem um desenho de símbolo maravilhoso. Você precisa que esse símbolo ele esteja dentro de um contexto, que ele possa ser repetido e que, sendo repetido, ele facilmente vai ser reconhecido. As pessoas precisam se lembrar daquela marca. Então, tem alguns momentos que a gente consegue que isso faça com que isso dê certo. Aí tem um exemplo para vocês de uma coleção de livros infantis a partir de animais. Então, você tem um traço de ilustrador muito específico, você tem uma paleta de cor que ela funciona muito bem junto, você tem uma linguagem visual que cria unidade para todos esses elementos. Quando eu olho os 4 cards aqui do lado, eu penso assim, realmente fazem parte de um mesmo conjunto. Então, por vezes isso dá certo, por vezes não. Então, a gente vai estar sempre falando de um processo compositivo, aonde eu vou ter à minha disposição uma série de elementos, e esses elementos vão ser organizados. Quando organizados, eles têm que funcionar em conjunto. Não adianta eu ter um excesso de elementos, não adianta eu ficar, enfim, inventando muita coisa. É preciso um planejamento. Uma boa identidade visual, ela não nasce por sorte. Eu tenho, e muitos de vocês eu vi que deram uma olhada, porque já comentaram lá no vídeo, a gente tem no canal do YouTube do LED um vídeo sobre identidade visual que vocês podem dar uma olhada. A gente fez essa palestra para o grupo de pesquisa no, acho que novembro do ano passado, se não me engano, onde a gente tentava esclarecer um pouco de que é essa ideia de identidade visual. A pílula foi aberta, então a gente teve participação de pessoas de fora do grupo assistindo, fazendo perguntas, e ali a gente discutiu como é que tem toda essa construção de marca. E uma das coisas que a gente trabalha nesse vídeo é justamente o conceito de marca. Enquanto a identidade visual, ela está dizendo a respeito da materialidade visual, daquilo que eu consigo enxergar, quando eu estou falando de uma identidade de marca, eu estou falando de um conceito mais abrangente, porque a marca ela vai reunir aspectos que são gráficos, que são de comunicação, que são administrativo e que são a base para o conceito que ela carrega. Então, eu estou falando de um conjunto que diz respeito ao produto, à marca e à experiência. E aí, um exemplo que eu gosto muito de usar é a definição que a Juliana traz para a marca. A marca é um conjunto de elementos que identifica e diferencia produtos e serviços no mercado. Mas não é só. Marca envolve a experiência que será vivenciada pelo cliente ou consumidor para transmitir seus valores e atributos englobando desde sentidos até percepções mais amplas. Então, quando eu estou falando de marca, eu não estou falando única e exclusivamente do uso do teu produto. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem produtos que são muito bons, mas que pelo atendimento do lugar você não volta, por exemplo. Ou lugares que o atendimento é maravilhoso, mas o produto deixa a desejar. E aí, esse conjunto de características, ele vai fazendo com que eu identifique. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem um investimento muito grande em inteligência artificial de atendimento. Então, muitas empresas começaram a desenvolver mascotes, personagens, personas que as representam enquanto essa inteligência artificial. A gente tem a Magalu, a Lu, né, do Magalu, a gente tem a Nath da Natura, tem o Baianinho das Casas Bahias também. E aí, essa personificação, ela não é só visual. Ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de expressar, ela traz consigo as crenças daquela marca. Então, quando eu estou falando de identidade de marca, eu estou falando de um conjunto muito maior. Onde é que isso pega para a gente? Nós trabalhamos num mercado pequeno, se a gente fosse até o mercado de Maceió, e muitos de vocês, quando entrarem em contato com o cliente, vão estar trabalhando com clientes menores. Então, às vezes, o cliente ele não tem entendimento disso tudo. E aí, tem algumas coisas que, se já viessem prontas para nós, forneceriam identidades visuais muito mais coerentes, a gente quase que tem que arrancar do cliente. Por isso que, quando eu organizei a disciplina, eu fiz questão da gente passar um tempo na problematização, tentando entender por que uma marca quer ser isso ou aquilo. Porque é justamente essa problematização que vai me permitir, quando a marca não me trouxer pronta, quando o cliente não me entregar, entender qual é essa identidade de marca. Porque a marca, na verdade, ela é uma experiência.
Tá ficando até desatualizado para tempos de Covid, mas como aqui quase todo mundo tem alguma vivência no Carnaval de Pernambuco, ou em qualquer carnaval, eu gosto de trazer o exemplo da relação que a escola tem com o carnaval. Porque a escola, ela investe muito pesado no carnaval. Eu não sei se vocês sabem como é que esse mercado funciona, mas geralmente as prefeituras das grandes cidades que têm comemorações carnavalescas, Recife, São Paulo, Rio, eles abrem uma licitação aonde eles dão exclusividade de venda para uma marca. Não é bem exclusividade de venda, é a marca que vai adesivar todos os engradados, todas as caixas de ambulante, é a marca que vai estar no material gráfico do carnaval daquela cidade, e a escola sempre investiu muito pesado nisso. E aí é quase impossível você pensar em carnaval e não lembrar de 3 latão é 10. O que me leva a perguntar se com essa inflação, com um saco de arroz custando a R$ 40, se esse 3 latão é 10 ainda vai continuar. Porque, cara, tem para mais de 10 anos que qualquer evento grande que você vai, 3 latão é 10. E aí, quando eu estou falando da escola enquanto experiência, o Carnaval de Recife com a escola, ele não é uma questão de se você bebe ou não bebe cerveja. Eu não bebo cerveja, mas toda a cor do carnaval, todo o material gráfico que está ali, a testeira do palco, até a luz que é colocada na cidade, ela está a serviço de te lembrar da marca. E aí você não vai lembrar da cerveja quente do carnaval, você vai lembrar da experiência da festa carnavalesca, que normalmente costuma ser divertida para quase todo mundo, e isso vai fazer com que você associe essa diversão à escola. Então, eu estou falando de uma experiência. Aqui a gente tem um casarão que fica, acho que quase todo mundo aqui já foi no carnaval em Recife ou não? Responde aí no chat para mim, gente, para eu saber que vocês ainda existem. Então, em Recife, no Recife Antigo, você tem, durante a noite, ali perto do Marco Zero, você tem uma série de shows. Então, a dinâmica do carnaval em Pernambuco começa mais ou menos assim. No sábado, toda noite você tem evento no Recife Antigo, e durante o dia a maioria das pessoas está nas ladeiras de Olinda. Então, são 2 climas. Então, à noite, você vai para o Recife Antigo assistir shows de grandes nomes. E durante o dia, você está no Carnaval de Olinda, nas ladeiras ou nas festas particulares dos camarotes, que tem um monte de camarote, entendeu? Cavalheira, tem uma galera que vai, e é caríssimo. Um dia nesses camarotes, sei lá, ano passado, se não me engano, era R$ 700 o dia do ingresso. Geralmente é open bar, mas, né, R$ 700 para beber R$ 700, antigamente tinha que, né, ter um senhor fígado. Pois bem, quando você chega no Recife Antigo, todos os ambulantes, seja da moça que está vendendo acarajé, até o cara que está de fato vendendo cerveja, o isopor deles, eles ganham o isopor da escola, esse isopor está adesivado, está amarelo. Aí você tem as testeiras. Vocês estão vendo aqui na imagem que eu tenho uma testeira com a marca da escola. Isso não está em Recife todos os dias, isso está ali no carnaval. Esse prédio da foto é um prédio que fica de esquina, ele é praticamente de frente para o palco principal do Marco Zero, que é onde de fato acontecem os grandes shows, e ali acontece um camarote particular. Quando a Vivo conseguiu comprar esse espaço, esse camarote, a iluminação deixava ele roxo. Nesse ano que eu tenho a foto, isso aí eu acho que é de 2017, talvez. Esse de 2017 já era patrocínio da escola e a iluminação era amarela, porque tudo tem que remeter à marca, tudo tem que remeter à felicidade. Então, o Carnaval de Recife associado com a escola, ele tem essa ideia de que nós somos todos felizes. Então, eu não vou me alongar muito sobre essa ideia de marca, mas a gente tem uma série de vídeos que faz parte das atividades assíncronas que vocês têm que assistir. E aí, sempre lembrando, se vocês puderem comentar, facilita a minha vida de verificar se vocês puderam ver ou não. Porque o que acontece? A Juliana, ela trabalha em 5 vídeos a ideia de marca enquanto conceito comunicacional. Então, ela fala de identidade de marca, de como é que esses conceitos vão ser trabalhados, como é que a postura da marca se dá no mercado, como é que essa construção é feita. E aí ela fala a partir de uma ideia de publicidade e marketing. Como eu estava dizendo, a gente precisa compreender que os nossos clientes nem sempre vão ser os clientes ideais. Quando a gente organiza a disciplina, a gente está falando de vocês, preparando vocês para trabalhar com qualquer cliente. E muitas vezes a gente comete o erro de nivelar por cima, por assim dizer. A partir do princípio que vocês vão estar sempre trabalhando com grandes empresas que tiveram
ou o conhecimento, ou o tempo, ou o acesso para trabalhar esses conceitos que são também administrativos, que são também de comunicação. Então, se você, designer, resolver bater no peito e falar assim, não, só tem que entender de design, eu vou fazer só identidade visual, não tem que prestar atenção nas outras coisas, você não vai ter muito espaço no mercado. Porque o que acontece? Clientes menores, eles não têm uma agência para cuidar da vida deles, não é necessariamente porque eles não acham que seja importante, mas muitas vezes é porque eles não têm acesso. Ao mesmo tempo, se você consegue, sabendo que você é designer, entendendo que você é designer, você consegue ampliar um pouquinho o leque das informações que você tem para prestar um serviço melhor para o teu cliente, você pode ajudar vários clientes a crescer. E cliente que cresce passando por você costuma ter uma determinada fidelidade. Então, é quase que uma posição estratégica, enquanto se vocês quiserem se chamar de empreendedores, eu não gosto muito desse termo, eu tenho um pouco de preconceito com esse mundinho neoliberal. Mas, se você quer, se você sabe que você vai ter que trabalhar enquanto autônomo, se você não quer ser empregado de uma agência ou de alguma outra pessoa, você vai ter que ir atrás dos seus clientes. E para fidelizar cliente, a melhor maneira é você permitir que eles alcancem os objetivos deles. A gente vai ver durante a problematização que nem sempre um cliente, ele tem completa noção do que ele precisa. Então, às vezes, ele chega te pedindo um cavalo quando ele precisava, na verdade, de um jarro de planta. E aí, quando você começa a entender o funcionamento geral de uma empresa, de uma marca, como é que isso tudo se organiza, fica mais tranquilo para você fornecer para o seu cliente aquilo que ele precisa. Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, os vídeos, que é uma série de vídeos, porque se se interessem por esses assuntos que também são da ordem da comunicação e da ordem da administração, porque vocês conseguem ajudar o teu cliente em outros campos. O curso de design da UFAL, ele é um curso generalista. Então, vocês também conseguem transitar tranquilamente para o desenvolvimento de produto, o design de serviço. Essa grade que vocês estão, ela não tem tanta coisa. A grade nova, ela já tem isso de forma mais organizada. Mas, quando você consegue ter essa visão mais holística, você consegue descobrir coisas que o teu cliente está precisando que nem ele mesmo sabia. E quando você propõe e isso funciona, o teu cliente costuma ser fiel para sempre. Bom, então, se uma identidade visual, ela é essa maneira de eu reconhecer visualmente uma marca, e ela é que dá vazão gráfica, vazão visual, a uma série de conceitos que essa marca trabalha, o que é um sistema? Qual que é a diferença de um sistema para uma identidade visual? Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de uma construção de normas, de regras, de maneiras de usar, de modos de fazer, que permitam que aquele conjunto ele tenha uma unidade de identidade. Então, todos os itens, eles vão ser apresentados a partir de uma mesma premissa. No caso do sistema de identidade visual, a gente trabalha com um aspecto visual da coisa. Então, a gente tem uma identidade visual, que é o que vai me permitir identificar aquela marca, e essa identidade visual, ela vai estar em conjunto com outros fatores. E quem vai dizer como é que esses elementos trabalham, como é que eles se organizam, é justamente o meu sistema de identidade visual. Então, ele, na verdade, ele é um grande guia. Porque, lembra que a gente estava falando que o meu cliente, ele, às vezes, ele entende do que ele vende, do que ele faz, mas ele não entende de marketing, ele não entende de comunicação, ele não entende de design. Então, como ele não entende, contratou a gente vai tentar entregar para ele o maior número de regras claras para que ele consiga criar, implementar, fixar elementos que permitam que qualquer pessoa o reconheça do jeito que ele quer ser reconhecido, que isso é importante. E aí, a gente faz isso através de um sistema que a gente vai apresentar para ele. Então, quando eu estou falando de uma identidade visual, eu estou falando das construções visuais. Então, eu estou falando de símbolo, estou falando de logotipo, estou falando das cores, dos elementos institucionais diversos. Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando da norma. E essa construção de norma, ela pode parecer uma bobagem, mas é ela que vai garantir que aquela unidade planejada sempre vai existir. Eu não consegui capturar a imagem para vocês, porque eu recebi um e-mail um pouquinho antes de entrar aqui e eu não consegui preparar. Mas eu não sei se vocês viram que a Peugeot, ela trocou de símbolo. E ficou uma droga, porque eles mudaram o símbolo para um leão, que eu já percebi que não deu certo, que quando eu recebi o e-mail no celular, eu não conseguia ver.
o que o símbolo significava. Ele ficava muito mais parecendo, sei lá, um mapa do que a cabeça de um leão. Depois eu vou trazer a imagem para a gente mais para frente discutir, quando a gente estiver falando de redução máxima, mas isso já é na segunda unidade. Bom, se eu estou falando desse sistema, esse sistema, ele parte de uma proposição onde eu tenho um problema para ser resolvido. Por isso, dependendo do tamanho do problema, muda o tamanho do meu sistema. Então, as empresas, elas têm dinâmicas diferentes. E aí, existe uma possibilidade de você classificar esses sistemas a partir do uso que você vai fazer de forma imediata, ou você pode criar um sistema já pensando em usos futuros. E a partir disso, você tem um tamanho de sistema. Então, é muito comum que as empresas que se importam com a identidade visual, elas nos acionem logo no início do negócio. Então, são empresas que estão começando há pouco tempo, que estão começando a crescer, estão vendo a necessidade de se destacar no mercado, de serem reconhecidas, então elas chamam um designer para desenvolver a identidade visual dela. Aí, essa empresa, ela vai ter uma quantidade específica de dinheiro que ela pode investir. E aí, ela vai te pagar aquilo que ela pode. E aí, você vai dimensionar o sistema dela para o uso imediato, tudo que ela precisa para hoje, ou você pode, a partir do que ela vai te pagar, fazer uma proposição para ela para você pensar a médio prazo e a longo prazo. Então, se você tem uma marca muito pequena hoje, que ela tem um planejamento já definido, olha, a gente vai a nossa intenção, eu trabalho, sei lá, vamos falar de uma empresa de beleza, eu vendo shampoos e eu tenho 2 tipos de shampoo, mas a nossa projeção é que dentro de 5 anos a gente triplique a linha. Então, o que eu preciso de uso imediato para essa empresa? A identidade visual, e eu vou precisar das embalagens para 2 tipos de shampoo. E o que eu preciso daqui a 5 anos? Eu vou precisar de 6 rótulos de shampoo. Eu posso criar 2 rótulos a partir de um sistema que já está meio que pré-programado quais serão, como é que vai ser essa ampliação da linha. Ou eu posso me ater ao uso imediato, que são desses 2 shampoos que ela tem. O que vai determinar? O planejamento estratégico da empresa e do designer. É muito difícil você falar isso, porque quando a gente está falando de fechar negócio, a gente está falando também de negociação, né? E muita gente tem dificuldade nesse processo de negociação de ser honesto. Honesto não é bem a palavra, é claro e direto. Então, fica aquela coisa de prometer mais para o cliente do que você vai entregar, ou do cliente prometer pagar mais do que ele pode, isso é sempre meio complicado. Mas naquele mundo ideal, onde todo mundo é franco e direto, você tem que entender se o que você tem que deixar claro para o teu cliente que o que você está entregando, por exemplo, é para uso imediato, ou ele tem que deixar claro para você que ele tem expectativa que você entregue de uso imediato e de médio prazo, por exemplo. Aqui, a gente tem um exemplo que a gente chama de sistema de identidade visual extenso, que é o sistema de identidade visual do Carrefour. O Carrefour é uma rede que vocês não têm aqui, a gente só tem um braço dele aqui, que é o Atacadão, mas ele nem usa a mesma marca. O Carrefour, enquanto empresa, ele é uma empresa multinacional e ele tem uma série de subdivisões. Então, eu tenho o Carrefour, que é o hipermercado. Então, ele vai ser basicamente igual ao Extra, igual ao Walmart. Você tem tudo ali dentro, todos os setores. Você tem uma linha chamada Carrefour Bairro, que ela não costuma ter a parte de eletrodoméstico, ela costuma ser menor. Então, ela é uma loja realmente de bairro, que seria perto do que a gente tem no Unicompras aqui em Maceió. Você tem o Carrefour Express, que aqui em Maceió tem Americanas Express? Não tem não, né? Só tem a loja da Americanas mesmo. Enfim, o Carrefour Express e a Americana Express são para compras rápidas, então você vai ter aquelas compras mais emergenciais, quase como uma loja de conveniência. Você tem o Grupo Carrefour, que é quem gerencia tudo isso, você tem o posto de gasolina do Carrefour, você tem o Turismo Carrefour, Drogaria Carrefour, você tem o carnê do Carrefour, ou o cartão do Carrefour, e todo mundo desse sistema, ele tem que partir de uma unidade visual. Então, vocês podem ver que a gente tem o mesmo símbolo para todo mundo, a mesma tipografia essencial de Carrefour. Aí a gente vai ter variações no peso dessa tipografia, no que a gente chama de legenda, que é essa segunda linha que a gente está vendo aqui. E aí a gente vai ter variações cromáticas.
Na marca principal do Carrefour, a gente tem as cores da bandeira francesa, e aí a beiradinha, essa setinha que aponta para o logotipo, ela vai mudando de cor de acordo com o empreendimento, e em alguns casos a legenda tem a mesma cor dessa pontinha, em outros casos prevalece a cor da marca. Então, a gente tem nesse sistema de identidade visual, a gente tem, isso é um print de uma das páginas do Manual de Identidade Visual do Carrefour, e aí ele vai mostrando para você as possíveis graduações, as diferentes possibilidades que você tem. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. O problema é que a resolução não é muito boa. Ó, então, a gente tem o hipermercado, como eu estava falando, eu tenho a cor da corporação, e aí ele vai mostrando para mim as variações numa paleta bold, que é com a cor mais escura, numa paleta mais suave e numa paleta de cores mais neutras. E aí, isso daqui faz sentido porque o Carrefour, ele é uma marca que já está no mercado. Então, cada vez que surgir uma variação da empresa Carrefour, ela sempre vai ter que faz sentido que ela mantenha as características visuais de toda a rede, porque essa rede já tem uma importância, sacaram? Então, eu tenho um sistema que ele prevê zilhares de aplicações, as que já existem, as que ainda vão existir, quais são essas regras, para que a coisa não fuja do controle, para eu continuar mantendo uma unidade visual com tudo isso. E aí, o sistema de identidade visual, ele vai me apresentar todas as variações possíveis e todas as aplicações. A gente tem aqui, ele apresenta para a gente, por exemplo, a malha construtiva. Então, ele mostra para mim qual é a distância que eu tenho que ter entre a marca e o logotipo, tanto na versão que é mais horizontalizada, quanto naquela que é mais centralizada. Ele me dá exemplos dessa aplicação numa fachada, e ele me mostra quais são as cores, inclusive os códigos de cor. Peraí, deixa eu ver se... Aí. Os códigos de cor que são usados na marca do Carrefour. Então, isso daqui é o que a gente chama de sistema de identidade visual extenso. Ele vai prever tudo que já existe, ele vai criar uma unidade visual em um processo para aquilo que ainda possa ser criado se manter dentro dessa mesma lógica, e ele vai especificando tudo que eu preciso saber para que eu continue com o uso da marca sem problema. A gente tem aqui um outro exemplo, que é que a gente chama de sistema de identidade visual completo, que é o sistema de identidade visual do Habib's. Ele é completo porque ele traz a identidade visual e ele traz uma série de outras aplicações. Mas o Habib's é o Habib's. Então, eu não tenho o Habib's Esfirras e o Habib's Hambúrguer. Eu tenho o Habib's e tudo é ali dentro do Habib's. Inclusive, o Habib's tem acho que é Bambinis. Eu não tenho certeza se é Bambinis, mas é um Habib's de comida italiana. É da mesma rede, tem várias coisas parecidas, também tem um personagem na marca. Só que, vocês perceberam, eu tenho uma empresa, um grupo, que é o dono do Habib's, que tem restaurantes árabes, de fast food. Quando eles resolveram abrir fast food de restaurante italiano, eles não fizeram uma extensão do Habib's, eles criaram uma nova marca. Então, a gente chama o Habib's de Sistema de Identidade Visual Completo, porque ele diz respeito a esse único empreendimento e ele transita por todos. A gente tem a parte de design ambiental, a gente tem design de embalagem, a gente tem design de identidade visual, a gente tem artefatos digitais e a gente tem uma série de produtos, de artefatos, de linguagens que fazem com que eu reconheça o Habib's. Então, seja numa loja como as que tem... Aqui em Maceió só tem o Habib's... Eu nem sei se ainda tem, porque eu ouvi dizer que o Habib's ia sair do Brasil, mas enfim. Tem um Habib's ali na Jotiuca, né? Quase no Posto 7, que é uma loja de rua. Muitas cidades, além dessas lojas de rua, têm os quiosques dentro dos shoppings. E aí eu preciso que a pessoa saiba que a loja de rua e a loja do shopping é tudo a mesma loja. Que é o que acontece, por exemplo, com o McDonald's. A gente tem aqui, também lá na Jatiuca, do lado do posto, e acho que na Fernandes Lima, no Farol, a gente tem um drive-thru do McDonald's. E a gente tem os quiosques dentro dos shoppings. Então, as lanchonetes de dentro do shopping, ela continua obedecendo esse mesmo princípio de identidade visual. Então, são sistemas de identidade visual completos.
E aí a gente tem o que a gente chama de sistemas de identidade visual restritos. Eles são restritos porque dentro daquela especificidade do negócio, ainda existiam outras coisas que poderiam ser propostas, mas não foram. Então, ele está restrito àquele âmbito. Então, a gente tem aqui da Emporium Gourmet, que é um beer store. Então, eu tenho o uniforme, eu tenho as embalagens. E aí, eu tenho os usos mais restritos desse sistema de identidade visual. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma maneira de me comunicar que vai estar sendo ali colocada a serviço do sistema de identidade visual. Gente, até aqui, alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Eu preciso ser Dani, Ah, tá, obrigada. eu queria saber uma Então, coisa. tá. Diga. Essas nomenclaturas, tipo sistema extenso, essas nomenclaturas que você mostrou são nomenclaturas padrões, tipo, Não, ou elas quais não são o são. nome didático assim que você está usando? Não, elas não são nomenclaturas padrão, não. Essa nomenclatura que eu estou usando, você consegue encontrar ela no livro da Maria Luísa Peon, o que chama Sistema de Identidade Visual. Na verdade, no Brasil, ela que começou a chamar isso de Sistema de Identidade Visual, justamente por essa característica de normatização. Mas você não tem uma bibliografia, que palavra que eu vou usar? Comum, que em todas as regiões, em que todas as cidades, e que no mundo inteiro use o mesmo tipo de nome. Então, a da Maria Luísa Peon, ela é aquelas nomenclaturas que são quase autoexplicativas, né? Quando você fala delas, você tem uma dimensão. O que eu acho que é essencial para vocês reterem de informação é que você, quando vai desenvolver um sistema de identidade visual, você pode pensar ele de necessidade imediata, médio prazo e longo prazo. Você pode ter uma realidade aonde nessa necessidade imediata você já abarque tudo que a empresa vai criar na história de vida dela. Tudo é muito forte, né? Mas assim, né? 99% dos produtos dela você já vai abarcar no seu desenvolvimento do sistema, criando embalagem, criando paleta de cor, já vai pensar em tudo que você puder. Ou você pode entender que você vai pensar para o que já existe hoje e vai deixar pronto para o que ainda pode ser criado a partir de regras que você vai gerenciar. Essencialmente é isso que você tem que pensar. E aí, quando você se colocar para negociar ou para desenvolver, se perguntar: o que o meu cliente está precisando agora? Necessidade imediata ou uma necessidade que vai se alongar ao longo do tempo? Dentro do que ele está precisando, o que ele tem condições de pagar? Um sistema mais restrito ou um sistema completo. E o que eu, enquanto designer, já posso prever que ele vai precisar futuramente e até ofertar para ele em, digamos assim, parcelas. Olha, a gente está fechando aqui o projeto de identidade visual, estou vendo que você tem uma quantidade X para investir, então vamos fazer o seguinte: nessa nossa primeira fase de negociações, a gente acerta esse pedacinho do bolo. Mas eu já deixo aqui proposto para você o meu orçamento para você fazer, sei lá, o seu aplicativo, o meu orçamento para fazer as suas embalagens, e vou entregando para ele. E aí fica mais fácil para o teu cliente decidir o que ele de fato quer pagar para você fazer ou não. Uma coisa que atualmente está sendo bastante complicada é que a gente tem, a maioria dos nossos clientes, o pessoal que está trabalhando, fazendo uso de serviço de design gráfico, está muito atrelada à rede social. E rede social, ela é o mistério da face da Terra. Porque ela trabalha com uma ideia de inteligência artificial a partir de um algoritmo que, segundo eles, está sempre mudando, mas que nós, seres humanos normais, que não somos donos nem do Instagram, nem do Facebook, nem de nada, a gente não tem como saber como é que funciona. Deixa eu ler a pergunta da Renata aqui. Entendi, muito bom isso, porque nem sempre o cliente tem dinheiro para pagar uma identidade visual completíssima. Exatamente, eu acho que a gente tem que saber negociar isso. E eu acho que é importante, às vezes, você conversar com o seu cliente. Eu vou contar uma história que eu conto sempre, que se vocês já ouviram, vocês vão fingir que é novidade.
eu tinha uma aluna de um curso de design gráfico há zilhares de anos atrás, e aí ela malhava numa academia, tipo academia de bairro, eu tô falando de bairros menores, como se ela, sei lá, malhasse numa academia no Eustáquio, só para vocês entenderem. E aí o dono da academia virou para ela assim, tu é designer, né? Ô, tu podia fazer um site aqui pra academia? Ela, faço. A menina foi, fez o site pro cara, cobrou o preço do site normal, o cara ficou puto. Porque o cara, quando pediu o site para ela, ele, na verdade, estava querendo aumentar a quantidade de clientes matriculados que ele tinha na academia de bairro dele. Só que ela era aluna tipo de terceiro período, entendeu? Ela não era uma aluna muito avançada. Ela não se deu o trabalho de falar assim: você quer um site? Para que você quer um site? Conta aí, mas para que você está querendo seu site? Ela não perguntou, o cara falou, eu quero um site, ela fez um site. E aí não teve o retorno, porque ele, enquanto cliente, ele achou que o que estava faltando para ele era site, mas ele não tinha observado, por exemplo, que a maior parte dos clientes dele ou eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro e vinham malhar à noite, e na época dela era um contexto que a gente não tinha smartphone, entendeu? Falando de início do século. Então as pessoas não ficavam na internet o dia inteiro, as pessoas não iam entrar no site da academia dele. E quem malhava de dia, quando a academia ficava vazia, quando a academia ficava vazia, eram senhorinhas, que não era o perfil que frequentava a internet para ver qualquer anúncio de site dele. Então, teria funcionado muito mais pro cliente dessa minha aluna na época. Se ela tivesse feito, sei lá, um cartão fidelidade, uma parceria com a sorveteria, com o açougue da região, para reverter em cliente, do que ter feito um site. Então, conversar com o cliente é muito importante, porque às vezes ele não tem o dinheiro para pagar uma identidade visual completíssima, mas ele nem está precisando de uma identidade visual completíssima. O que ele está precisando mesmo é, por exemplo, de uma presença digital bem feita. E às vezes essa presença digital, obviamente, vai passar pelas questões visuais do design gráfico, mas pode dizer respeito, por exemplo, a uma construção de linguagem com a qual ele vai conversar com o seu cliente. Um case que a gente pode ver que é muito próximo de vocês é o Careca. Graficamente, o Careca não tem nada de especial. Tem sanduicheria Careca? Vocês acham assim, sensacional a identidade visual? Não. Mas não funciona pra caramba? O que funciona do Careca? Funciona O personagem. Atuou, né? Não funciona porque ele tatuou. Funciona porque ele é o personagem Careca. Porque se aquele cara for daquele jeito, 24 horas por dia, coitado da família. Mas ele criou um personagem que é a maneira como ele se apresenta, é o que deu cara à marca, é a linguagem com a qual ele trabalha. Então, se ele tirar tudo, ele colocar uma tarja preta e continuar falando do jeito que ele fala, se portando do jeito que ele se porta, aquilo identifica a marca, entendeu? Então, se você chegar pro Careca e falar assim, não, cara, eu vou revolucionar o teu negócio, vou fazer uma identidade visual sensacional. E o que você vai trazer de benefício com essa identidade visual? Então, o nosso cliente, a gente tem que ter essa visão. O cliente não sabe. Ele não entende design, ele não entende comunicação, ele não entende marketing. A gente, quando a gente pode ofertar essa visão para o cliente, fica muito mais fácil para ele. E aí eu parei para contar uma história, porque eu li a pergunta e me perdi. Alguém lembra do que eu estava falando antes de ler a pergunta? Identidade visual completa, o sistema muito vasto, conversar com o cliente, as nomenclaturas, entender o que a gente precisa. Era basicamente isso, né? Então, bora lá, vamos continuar. Bom, então, já que a gente compreendeu que a identidade visual ela vai estar a serviço de um sistema, e esse sistema vai depender de entender o problema do cliente e entender o que eu posso oferecer para ele. Eu preciso dar um passinho para trás e entender, então, o que identifica esse cliente. Quando eu estou falando de identidade visual, e essa classificação também é da Maria Luísa Peon, e a gente tem isso na nossa bibliografia, que vocês já deram uma olhada, a gente tem uma construção estruturada no perfil da marca. E esse perfil da marca, ele vai estar atrelado ao tipo de público e ao tipo de produto que essa marca pretende atingir. Vocês conhecem uma marca que é um aplicativo, na verdade, Shein, Shein? Todo mundo já viu, né? Então, que diferença que tem da Shein para AliExpress? Ou para Wish? Nenhuma.
Mas a Shein se coloca. A Shein é um desses aplicativos de compra que você compra da China. Só que a maneira como ela se anuncia, as fotos que ela coloca, tudo que tem ali, dá a impressão de que ela é muito mais glamurosa, mais bem acabada, com produção de melhor qualidade, confiável, e é AliExpress igualzinho. Então, você pode comprar uma coisa e chegar a outra completamente diferente, porque muitas empresas chinesas, elas trabalham com essa compra episódica. Ela quer que você compre, ela vai te enganar, você nunca mais vai comprar dela, mas como você normalmente fala uma outra língua, você também nunca mais vai achar a mesma empresa. Às vezes você até compra nela de novo porque você não decorou o nome dela. Isso é uma maneira de se colocar no mercado, é uma maneira de ter um perfil de marca para ser representado e focar no público-alvo. Porque o pessoal que quer comprar da Shein, ele quer uma coisa barata, porque perto de produtos brasileiros é muito barata. Lida com a destruição do meio ambiente? Sim. Escraviza pessoas? Definitivamente. Sonega impostos? Pode ter certeza. Mas é um preço muito mais barato do que o brasileiro. Só que são pessoas que ainda têm alguma informação de moda. Então, ela está focando em gente que está disposto a pagar pela informação de moda. E aí, quando você entende que a marca ela tem um patrimônio, essa identidade visual e esse sistema ele tem que refletir esse patrimônio, essa construção que a marca tem. Então, se você quer ser, se a principal característica da marca é ser divertida, a sua identidade visual tem que ser divertida. A maneira como você se porta nas redes sociais tem que ser divertida. É só a gente pegar um exemplo clássico no Brasil, é da Netflix. A Netflix é toda engraçadona, ela faz piada, ela ri de si mesma. Então, ela é muito mais leve. É diferente, por exemplo, do tratamento que a HBO, durante muito tempo, deu para suas redes sociais. Porque você tem públicos muito específicos. A Netflix, ela era bem mais... Ela entrou no mercado sendo muito mais acessível do que a HBO. A HBO era uma TV a cabo, ela foi ter HBO Go acho que pouco menos de 5 anos, então ela não era um streaming, ela era uma TV a cabo, ela era um pacote caro. Para a minha geração, que ter TV a cabo em casa já era coisa de gente rica, não que hoje não seja, né? Porque pagar 200 pau em TV ainda é um negócio assim meio sofrido no coração das pessoas. Mas ou você tinha TV aberta ou você tinha TV a cabo, para minha geração. Ter TV a cabo e ter HBO e Telecine, tu era muito rico. Os filmes que você tinha perdido no cinema, você não, a não ser que você fosse piratear, você só conseguiria assistir nesses canais. Então, ela não precisava ser acessível, ela não precisava ser jovem, ela precisava ser confiável. Então, a HBO tinha essa imagem. A Netflix, quando ela entra para conquistar o público jovem, amante de série, ela entra na lógica da série e ela introduz vários outros conceitos. Então, ela constrói toda uma comunicação de marca que vai nisso. E aí a gente reconhece muito mais essa alegria da Netflix, muito mais na linguagem, na maneira como ela se porta, nas coisas que ela fala, do que, por exemplo, na identidade visual. A identidade visual dela, hoje a gente vê Netflix e pensa divertido porque é um conjunto a identidade visual e o texto que ela traz. Então, esse sistema que a gente vai criar, ele vai ser desenvolvido. Ninguém vira Netflix da noite para o dia, ninguém vira Nike da noite para o dia. E aí, como é que ele começa? Ele começa pelo processo de name, que é quando a gente vai dar nome aos bois. O nome de uma marca, ele acaba sendo o bem mais durável que essa marca tem. Porque você trocar de nome precisa de muito, muito, muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, não sei, acho que vocês eram muito crianças quando isso aconteceu. A gente tinha um banco chamado Unibanco, e ele foi fundido com o Itaú. Um comprou o outro e aí eles se tornaram um banco só. E aí, tanto o Unibanco quanto o Itaú, eles tinham mais ou menos o mesmo perfil de cliente, aquela coisa toda, e eles fizeram uma pesquisa de mercado muito aprofundada para saber se eles iam matar o Itaú ou se eles iam matar o Unibanco. E aí mataram o Unibanco, então todas as agências, toda a rede Unibanco se transformou em rede Itaú, porque essa pesquisa de mercado mostrou que as pessoas conheciam muito mais o nome Itaú do que o nome Unibanco.
Então, esse processo de criação de nome é um negócio muito importante. É muito difícil você fazer trocas de nome, assim. Quem é que ainda fala TAM para a empresa aérea? Eu até hoje chamo de TAM, eu ainda não aprendi que é LATAM. Eu, E às olha vezes, que. confundo tanto o Latam como o TAM. Pois é, e olha que é parecido, né? TAM e LATAM é um nome muito parecido. TAM, menina, não é TAM, é LATAM. Para TAM virar LATAM mesmo, ainda vai uns bons anos aí, eu nem sei se vale a pena para eles, porque o nome é justamente isso, você vai associar. E a gente tem uma série de processos para essa construção de nome, a gente tem uma videoaula que eu gravei especialmente para vocês sobre esse processo de name. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa os comentários lá no YouTube, que aí eu tento voltar respondendo, a gente tenta traçar algum diálogo, porque normalmente nessa disciplina a gente passaria as próximas 3 semanas desenvolvendo o nome da disciplina. E o nome da disciplina não, o nome dos negócios que a gente vai sortear hoje para vocês. E é uma parte muito importante e a gente não vai ter tempo de desenvolver. Então, videoaula para vocês, pelo amor de Deus, assistam. Porque para marcas pequenas é muito importante que vocês tenham um pouco de conhecimento desse processo, porque pode ser que vocês sejam chamados a atender essa demanda também. Bom, aí depois que você assistir a videoaula e a gente pensar nesse nome, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de elementos institucionais. Esses elementos são o que vão garantir a unidade visual de todo o meu sistema. Então, essa identidade visual, ela vai ser composta por uma série desses elementos institucionais. E esses elementos institucionais é que vão me permitir entender tudo aquilo como um sistema. E aí a gente vai dividindo eles de acordo com a importância. Essa classificação também é da Maria Luísa Peon, e ela começa com elementos institucionais primários. Eles são a base para o desenvolvimento dos outros elementos e tem sua veiculação como algo fundamental para o funcionamento do sistema de identidade visual. Então, eu estou falando do logotipo e do símbolo. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é logotipo, o que é símbolo, o que é o que a gente chama de marca completa. E aí, é a partir daí que tudo começa. A gente tem quando a gente for fazer o desenvolvimento do símbolo e do logotipo, a gente vai ver que a gente já começa a pesquisar referências cromáticas e de textura, mas o sistema propriamente dito, ele vai nascer da definição desse símbolo do logotipo. Quando eu falo que vai nascer, não quer dizer que para eu chegar no logotipo, para eu chegar no símbolo, eu parta do nada. Eu vou partir de uma problematização, de conhecer meu público-alvo, de referências visuais, e essas referências visuais vão ter cor, vão ter forma, vão ter uma série de aspectos conceituais ali, e aí eu vou chegar nos meus elementos primários. Eu vou definir, este é meu símbolo, este é meu logotipo. Feito isso, é que eu consigo dar o desenvolvimento dos outros elementos institucionais. Então, a gente vai ter os elementos institucionais secundários, que também são de grande importância, mas eles têm uma configuração um pouco mais variada a depender das aplicações que você vai ter no sistema de identidade visual. Então, a gente vai falar das cores institucionais, do alfabeto institucional. A gente vai ver, por exemplo, que não é interessante que você use a tipografia do seu logotipo em todos os e-mails da marca. E nesse desenvolvimento de todos os e-mails da marca, se você começar a usar seu logotipo para tudo, ela desaparece. Dificilmente você pega. Tem alguém aqui que é viciado em tipografia? Porque se você é viciado em tipografia, eu não estou falando com você. Mas dificilmente você vai pegar um livro e vai olhar assim: eu acho que isso daqui é uma Trebuchet MS de corpo 12. Ou você vai falar: eu acho que essa daqui é uma Arial, uma Helvética. Você não vai fazer isso porque o uso já está tão banalizado daquela forma tipográfica que não necessariamente você vai prestar atenção, vai ter importância para você qual é o nome dela. Imagina se acontece com o seu logotipo. Ele é qualquer coisa. Ninguém está se importando. Ninguém consegue reconhecer o que ele tem de diferente. Então, escolher um alfabeto institucional vai fazer parte desse processo. Eu preciso de uma tipografia que dialogue com o meu logotipo, que dialogue com aquela identidade de marca que eu estou criando, mas, ao mesmo tempo, eu
não posso usar a mesma tipografia do meu logotipo. O meu sistema de cor, eu posso ter um sistema de cor que ele é acessório. Acessório não, desculpa. Que ele funciona como uma ampliação das coisas que eu tenho na identidade visual. Se a gente pegar a identidade visual do Itaú, que usa muito laranja, ela não tem só laranja. Porque se fosse só laranja, a gente não conseguiria criar destaque, a gente não conseguiria criar níveis de informação diferentes. Então, eu preciso dessa variação. E a gente tem também o que a gente chama de elementos institucionais acessórios. Esses elementos institucionais acessórios, eles derivam do primário e do secundário, e eles são ligados a um tipo de sistema que é um pouco mais extenso. Os sistemas que a gente vai criar para a disciplina, eles vão demandar de elementos visuais acessórios. Um dos elementos institucionais que é acessório que a gente cria é o que a gente chama de elemento institucional gráfico, ou criação de estampa, ou criação de grafismos, que é um desenvolvimento a partir do que a gente tem de cores institucionais e o que a gente tem de informação imagética, a gente desenvolve outros elementos gráficos que permitam que eu faça novos usos dentro do meu sistema como um todo. A gente vai falar especificamente de mascotes quando a gente vai fazendo esse desenvolvimento, porque mascote é um negócio engraçado. Para mim, eu sou uma pessoa nascida nos anos 80, então eu convivi com o Bocão da Royal, sabe, Gelatina Royal? Ela tinha um personagem que era o Bocão, que tinha um jinglezinho que era Abra a Boca é Royal, tinha o franguinho da Sadia, tinha o coraçãozinho da Xambim, então tinha uma série de mascotes na minha infância. Só que quando eu me tornei adulta, adolescente já, no final dos anos 90, tinha mascote quem era mais ridículo, tipo Dolly Guaraná. Então, essa coisa de mascote vem e vai. Então, durante os anos 2000, até pouco tempo atrás, eu não incluía mascotes nas minhas aulas de sistema de identidade visual, a não ser como uma nota de rodapé. Tem gente que faz mascote. Mas agora, a gente tem que voltar a falar desses mascotes. Primeiro, porque a gente, como eu falei há pouco, a gente tem uma introdução de inteligência artificial muito forte, e essa inteligência artificial, os estudos indicam que as pessoas confiam mais quando ela tem traços de humanização. Por exemplo, a Alexa só funciona porque ela consegue a Alexa, Siri, ela consegue te responder de uma forma orgânica, ela não é uma coisa muito travada. E aí as pessoas costumam confiar mais quando elas conseguem dar um rosto para essa inteligência artificial. Então, os mascotes estão voltando, porque Magazine Luiza pode não gostar, mas a Lu, do Magalu, é um mascote, entendeu? Gente, alguém quer pagar minha fatura do Itaú? Desculpa. Enfim. Então, a Lu do Magalu, ela é um mascote. Pode ser que a gente venha chamar ela de outro nome, uma outra categoria, porque é uma criação de char design, né? É uma criação de personagem. A gente tem tecnologias digitais de criação 3D que também ajudam a gente a trazer cada vez mais detalhes para essa criação de mascotes, mas, via de regra, a gente considera elementos institucionais acessórios. Bom, e aqui tem uma listinha com todos para vocês darem uma olhada. O baianinho das Casas Bahias já cresceu, né? Ele não é mais baianinho. Faz muito tempo que eu não vejo coisas da Casas Bahia. Eu sou velha, eu sou do tipo do cara que virava, quer pagar quanto? Que era uma pessoa, que era o garoto propaganda. Bom, vamos falar um pouco mais desses elementos primários? Bora? Bom, eu tenho o meu elemento. Eu gosto de começar pelo símbolo e não pelo logotipo. Porque eu acredito que a criação de um símbolo ela é um pouco mais livre do que o desenvolvimento de um logotipo. O símbolo, signo, logo ou marca, dependendo da matriz linguística de onde você quer conversar, ele é um sinal gráfico que, com o uso, ele passa a identificar e substituir o nome daquela empresa, da ideia ou do produto. O registro dele pode ser feito no INPI como marca figurativa, e ele costuma ser construído a partir de alguma premissa conceitual e de uma ligação muito próxima com o tipo de público que vai consumir a tua marca. E aí, vocês podem trazer um conhecimento que eu tenho certeza que vocês já trabalharam em desenvolvimento de produto, em objetos, que é a diferença de cliente e usuário. Quem compra a fralda é a mãe.
Quem usa a fralda é o bebê. Quando eu crio uma embalagem de fralda, que eu quero transmitir que ela não assa, que ela é segura, que ela não é tão cara, ou que ela é ecologicamente sustentável, eu estou vendendo para a mãe, que é quem compra, mas ela não é o meu usuário. Quando eu estou criando um signo, eu tenho que entender se o símbolo que eu vou criar, se ele é um símbolo que vai estar direcionado para o usuário, para o cliente, se eles são a mesma pessoa, como é que esses universos convergem, para que eu possa representar graficamente um conceito. E a ideia é que ele seja cada vez mais exclusivo, cada vez mais particular. Só que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, com raríssimas exceções, o trabalho de inserção de um símbolo no mercado, ele não vai precisar de que eu ensine meu público que aquele sou eu. A gente não vai ter, isso não é orgânico, isso não é natural. Se isso acontece dessa forma, costuma demorar muito tempo. Eu conheço algumas marcas, principalmente que já passaram por redesign. O Zoológico de San Diego é um bom exemplo. O Zoológico de San Diego, ele passou por um redesign quando ele já era conhecido como um dos maiores zoológicos do mundo. E aí o símbolo dele, a parte gráfica dele mudou bastante a partir de animais que eram muito conhecidos já no zoológico. Então, o zoológico existia, as pessoas conheciam o zoológico, as pessoas achavam coisas e associavam imagens ao zoológico. A partir disso, construiu-se um símbolo que traduzia essa relação que já existia. Mas quando a marca está nascendo, essa relação vai ser construída e, às vezes, o símbolo é quem vai motivar essa construção de relação. Eu gosto muito de discutir marca, eu adoro citar um exemplo do meu pai. Meu pai, a gente sempre foi uma família de classe média baixa, então a gente não tinha carro próprio. O primeiro carro que meu pai foi comprar, ele já tinha, deixa eu fazer as contas aqui, ele já tinha 50 anos já, quando ele conseguiu comprar um carro dele. Então a gente estava falando aí de governo Lula, classe sem ascensão, muito financiamento, zero de IPI, então a gente tinha grana para comprar um carro popular. E aí, meu pai queria ir aonde? Ele queria ir na Fiat, ele queria ir na Chevrolet e ele queria ir na Volkswagen, porque eram as marcas que ele conhecia e que ele achava que eram para o bico dele. Para eu e meu irmão conseguimos convencer meu pai a ir na loja da Peugeot, foi assim muito difícil. Por quê? Porque a Peugeot tinha uma construção de marca que na cabeça do meu pai ele não se via com capacidade de pagar o carro da Peugeot. E na época era um 206, o 206 ele era o mesmo preço de um Celta na época. Então você tem uma identidade de marca que ela vai ficar tão arraigada nas pessoas que ela não necessariamente vai ser racional. Meu pai achava que não podia pagar por um Peugeot sem saber quanto um Peugeot custava. Meu pai ia pagar num Celta o mesmo valor de um Peugeot por vergonha de perguntar quanto custava um Peugeot. Isso é uma característica que vai sendo trabalhada ao longo do tempo. E a identidade visual, ela pode ajudar a começar a dar esses recados timidamente para as pessoas. Não sei se vocês conseguem me entender como é que essa construção vai se dando. Quando eu escolho uma marca mais colorida ou menos colorida, isso faz com que pessoas da classe A, B ou C se aproximem mais ou menos. Quando eu complico muito a compra, isso faz com que as pessoas achem que a marca não serve para ela. Esses filtros que vão sendo colocados, eles podem passar também pelo sistema de identidade visual que a gente está criando. Então, essa construção de identidade de marca, quando a gente vem para desenvolver uma identidade visual de uma marca que está começando, a gente tem que ter muita clareza, conversar um papo reto e direto com o cliente para saber, e aí, para quem que você está querendo vender, com quem que você está querendo conversar, para poder proporcionar isso para eles. Esse caso do carro não entraria em questão de popularidade, mas popularidade se constrói como? O que é popular? Popular que todo mundo conhece? E todo mundo conhece pelo quê? Entendem? Não, mas o 206 é popular. Era o carro popular da Peugeot. Hoje ele nem existe mais, porque já está no 208. Vocês verem tanto que isso faz tempo. Mas
Popular Popular é o carro mais barato da marca. Popular é o carro 1000 da marca. A Peugeot tem um carro popular. Quer ver? Vamos falar. Não, se a gente for discutir a Peugeot enquanto Peugeot, a Peugeot tem um monte de problema, entendeu? E aí, se a gente for discutir, a gente precisa entender da marca, a gente precisa saber um pouco de carro, a gente precisa entender também como é que as coisas funcionam. Eu, por exemplo, adoro os carros da Peugeot, porque eu sou uma pessoa que exige pouco do carro. Eu tenho carro para andar dentro da cidade, faço todas as manutenções, e acho ótimo e acho carros extremamente confortáveis. Eu pago pelo conforto. Mas eu sei que é um casamento, porque ele não tem valor de mercado, porque as pessoas não querem comprar um Peugeot usado, porque elas acham que ele vai ser muito caro. Enfim, exatamente, você não pode ligar para perda de valor. Então, o que motiva a minha compra é diferente. Eu sou cliente, eu tenho um Peugeot e eu sou cliente da Peugeot, porque o que motiva a minha compra é o meu conforto dentro do carro. Se vocês se importarem, a gente vai continuar falando de experiência de compra, porque isso ajuda a gente a entender como é que essas construções de experiência de marca, elas podem se refletir na marca. É o último exemplo de carro, eu juro. Eu botei na minha cabeça que eu queria um SUV. Para quê? Não faço ideia, que igual eu falei, né? Eu dirijo da Ponta Verde para o Fal, da Fal para Ponta Verde, nem pego estrada, mas queria um SUV, porque, né, a televisão ficou martelando na minha cabeça que o SUV é lindo, é maravilhoso, aquela coisa toda. Aí lançaram o Kicks da Nissan. E lá vou eu, bonitinha, nossa, Kicks da Nissan, mesmo preço de um carro 1000, né, gente? Não vou falar de preço, não, porque eu já comprei carro de zero de 20 mil reais e hoje não dá mais, mas tudo bem, vamos lá. Aí vou lá. Quando você entra na Nissan, o que eles me vendiam como SUV e estavam me cobrando mais barato que a maioria das SUVs e tal, era um carro que por dentro ele não tinha conforto nenhum, porque o de saída ele tinha roda de ferro, que a maioria dos carros mais caros tem roda de liga leve. Aí ele não tinha computador de bordo. O acabamento interno dele parecia um Celta de tanto plástico. Então, assim, eu compro pelo conforto de estar dentro do carro. Eu não compro pelas pessoas verem meu carro e falarem assim, nossa, que carrão. A minha motivação de compra é diferente. Então, eu não comprei o carro da Nissan porque eu achei ele pouco confortável por dentro. Agora, quando eu compro o carro da Peugeot, ele é extremamente confortável por dentro. O acabamento dele, para o meu gosto, é maravilhoso. Mas o bicho não vale um centavo na hora de vender. Essas decisões de compra, você não consegue explicar. O teu cliente que está te chamando para fazer uma identidade visual, se ele compreender o que faz o cliente dele comprar com clareza, fica mais fácil o seu trabalho. Porque aí você consegue entender no que o cliente dele vai pagar mais caro. E aí você consegue propor as extensões para o seu sistema de identidade visual, entenderam? Bom, símbolo tá claro? A gente vai fazer um desenvolvimento de um desenho específico, um sinal gráfico, que ele muito provavelmente vai ter que ser ensinado para que o meu observador, o meu cliente, o meu usuário, associe aquele desenho com a minha marca. E o ideal é que ela parta de um conceito que represente a identidade da marca e não só a identidade visual. Bom, como é que eu vou elaborar um símbolo? A gente pode usar desenho, pictograma, letra, número, outros sinais gráficos. Fala, Pablo. Acho que você está digitando aqui, não aparece digitando, aí a gente fica na ansiedade. O que você quer saber sobre a Adidas em específico? Então, o caso da Adidas é justamente em relação às aplicações que ela tem do logo. Ela vai ter mais até do que só esses dois símbolos. Porque, na verdade, você começa com o desenvolvimento da marca lá nos anos 50, você vai ter esta marca aqui. E essa marca, ela vai estar presente na maior parte dos uniformes, nos tênis que ela usa. Só que essa marca, ela é de difícil redução, ela é de difícil aplicação em alguns contextos, e aí eles começaram a fixar nas listas. Então, aquelas listas, elas eram uma espécie de elemento acessório que me permitia visualizar que aquela roupa era da Adidas sem aparecer a marca Adidas. Porque essa ideia, por exemplo, Coca-Cola Clothing,
né? Que você veste a roupa para dizer que a roupa é da Coca-Cola, é um conceito muito contemporâneo. As pessoas normalmente compravam uma roupa pela qualidade da roupa, pela qualidade da marca, e não para estampar que ela estava usando a marca. Esse valor intangível, esse valor de marca enquanto status, é uma coisa mais do final do século XX para cá. Então, a Adidas tinha o símbolo dela, que era o símbolo da marca, e ela usava as 3 listas em todo o seu material de vestuário, para que as pessoas olhassem e falassem, Adidas, mas não precisava estar escrito Adidas em tudo que ela tinha. Aí, à medida que os anos vão passando, que ela vai ampliando a quantidade de produtos e que ser uma marca também agrega valor para o consumidor, ela viu a necessidade de ampliar esse uso e ela começa a usar esses 2 símbolos. Então, não é exatamente uma logo alternativa, são variações de marca. Você vai ver quando a gente estiver desenvolvendo que toda identidade visual, todo sistema, ele tem variações de uma mesma marca. Você vai ter situações que você só usa o símbolo, situações que você só usa o grafismo, situações que você usa a marca completa, que você usa a versão horizontal, que você usa a versão vertical. Isso vai depender do sistema que você propor. Então, no caso da Adidas, ela começou a trabalhar com essas 3 listas, e essas 3 listas essas 3 listas já estão presentes nessa marca aqui, tá vendo? Do lado de cá que aparece para vocês. Já está aparecendo aqui nessas 3 marcas. Ela era reproduzida nas roupas, porque era fácil de ser identificada, e depois ela acabou se tornando um símbolo secundário. Então, não é exatamente uma alternativa, é uma versão de marca. Porque quando você fala alternativa, parece que você só usa quando não dá para usar a primeira. E às vezes não. Você usa em situações específicas. Certinho? Posso retomar? Massa. Bom, como eu estava falando, para a gente desenvolver um símbolo, eu preciso que essas ilustrações, esses elementos que eu vou criar, eles tenham características que me permitam diferenciá-los de um registro usual. Então, nesses 3 desenhos que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem 2 símbolos e a gente tem um pictograma genérico. Você não vai poder usar esse pictograma de homenzinho aí, de porta de banheiro, como símbolo da sua marca, porque ele tem um registro tão corriqueiro que dificilmente ele vai permitir que alguém diferencie uma marca associada a ele. Então, a gente precisa de uma elaboração de um símbolo que permita que eu identifique características próprias daquele empreendimento. E aí, quando eu vou elaborar um símbolo, eu tenho que falar sobre capacidade de síntese. Então, eu preciso que o símbolo, ele tem que ser uma rápida definição da empresa, de leitura imediata, e que ele não me permita fazer associações pejorativas com aquele símbolo. A gente vai ter uma aula específica sobre desenvolvimento de símbolo. Lá eu vou falar de técnicas, eu vou falar de classificação, eu vou falar de alternativas para a construção, eu vou trazer exemplos de coisas bem-sucedidas e coisas mal-sucedidas. Então, fiquem tranquilos. Hoje é só para vocês terem uma noção de quais são esses elementos primários que a gente vai lidar na B1. Bom, segunda parte é um logotipo. O logotipo é a particularização da escrita que representa um nome, seja ele especialmente desenhado ou não. Você vai poder classificar o logotipo em 3 tipos diferentes, e a gente vai ver essa classificação quando a gente vai falando especificamente de logotipo. Porque para essa construção de logotipo, é preciso, por exemplo, que vocês conheçam anatomia de fonte. Eu vi uma postagem ontem que a pessoa confundiu terminação com serifa. Quando uma fonte chama Comic Sans, o sans é de sans serifa, é sem serifa. Então, não confunde terminação com serifa, não. Mas tudo bem, vocês não tiveram aula de tipografia, acontece nas melhores famílias. Bom, quando eu estou falando dessa classificação dos logotipos, e quando eu estou falando dessa construção dos logotipos, entender dessa anatomia da fonte, das possibilidades que eu tenho nessa construção, o que é uma fonte tipográfica, o que é um lettering, quais são os ajustes possíveis, quais são os elementos gráficos que eu posso usar para essa particularização, ou quando é conveniente usar uma fonte pronta, sem nenhuma alteração, enfim, tudo isso a gente vai ver quando a gente vai falando de logotipo. Só que uma coisa que vocês têm que ter em mente é, evitem chamar logotipo só de logo, porque você tira dele a parte que é a que de fato caracteriza, que é justamente o fato dele ser composto por caracteres alfabéticos e numéricos.
Então, o logotipo, ele precisa ser construído por características, por caracteres alfabéticos e ou numéricos. Ele é para ser lido. É ele que vai dar expressividade ao nome. E é muito interessante a gente pensar que esse nome ele vai ser lido de maneira diferente em línguas diferentes. E isso pode ser uma preocupação lá no name, como pode não ser, mas que as letras, cada uma delas, precisa ser de fato identificada. Então, esse processo de leitura, ele é uma demanda de um logotipo. Quando eu estou falando de elaborar o logotipo, eu tenho que pensar justamente nisso, num equilíbrio entre impacto e legibilidade. O logotipo, eu preciso ler o nome, que está ali expresso, e eu não preciso ter dúvidas. Ao mesmo tempo, as fontes de melhor legibilidade, vocês conhecem esses conceitos de legibilidade, leiturabilidade? Legibilidade é a capacidade que eu tenho de identificar o tipo, o desenho ali representado ao fonema, a letra que ele corresponde. Então, aquele A parece um A, aquele B parece um B. Por exemplo, fontes cursivas, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender quando é um M, quando é um N, quando é um O, um S. No logotipo, eu preciso que a legibilidade seja clara. Eu preciso, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas de festa aqui em Maceió que eu nunca consegui ler Wagner na minha vida, porque a tipografia escolhida para o logotipo, ela e a minha cabeça, que nunca conheceu uma Wagner na vida, mas já viu centenas de vaginas, você vai ler, não adianta, eu não consigo. Por quê? Porque você tem uma questão ali que a legibilidade não é tão boa, eu não identifiquei que não tem a letra I, tem a cabeça da gente que o senso comum conhece muito mais vaginas do que Wagner. Acontece, é a vida. Então, ao mesmo tempo, as fontes de melhor legibilidade são tipo essa que eu estou usando aqui, elas não têm tanta personalidade. Então, elas não têm tanto impacto. Então, eu preciso equilibrar ali. O que é mais importante? A pessoa tem que ler o nome e ter impacto. Então, é uma escolha cuidadosa, demanda muita pesquisa. E aí, a gente tem a definição de identidade visual. Eu, Dani, gosto de chamar de identidade visual, porque não deixa margem para o erro. A marca, a Maria Luísa Peano chama de marca completa, eu chamo de identidade visual, ela também chama de identidade visual, é uma junção de símbolo mais logotipo. Então, quando você tem marcas que são só logotipo. Eu não conheço marca que seja só símbolo, a não ser que ela se tornou só símbolo. Por exemplo, a marca da Nike, hoje em dia a gente vê muito mais o símbolo circulando, mas ela foi pensada símbolo e logotipo em algum momento. Então, eu tenho símbolo, eu tenho logotipo, eles associados, eu tenho a marca completa, eu tenho a minha identidade visual. Logomarca não existe. Por quê? Porque quando a gente está falando de logomarca, a gente está falando de um vício de linguagem. A logomarca, ela junta, na verdade, dois sufixos. Ela pega o logos, que é o significado da matriz grega, e ela pega marcas, que é significado, signo da matriz germânica. Então, é mais ou menos como você falar cachorro-quente hot dog. Errado não tá, só não faz muito sentido. Mas tem uma coisa que eu digo para todo mundo: se o povo estiver pagando e quiser chamar logomarca, Psyu, eu estou aceitando. Eu não gostaria que vocês propagassem a ideia de falar logomarca por aí. Se vocês puderem, com jeitinho, ensinar para o cliente de vocês, maravilhoso. Agora, se ele estiver pagando bem, quiser chamar de chocolate, deixa eu chamar, entendeu? Mas eu preciso que vocês saibam por que logomarca não existe, porque ela é um pleonasmo, é cachorro quente hot dog. Outra coisa que é importante vocês também saberem, que principalmente o pessoal da comunicação comete muito esse aqui, eles falam muito de tipologia, e quando eles estão falando de tipografia é a escrita com tipos, tipologia é o estudo desses tipos, então são coisas diferentes, tá? A minha identidade visual completa, a minha marca completa, a minha identidade visual composta, é uma representação como que a gente tem aí, aonde existe uma proposição consciente de como o símbolo e o logotipo aparecerão na minha marca. Quando for para apresentar o símbolo mais o logotipo, é assim que vai apresentar. Quem sabe como fazer isso é a equipe que desenvolveu a marca. Beleza? Bom, então vamos lá. Segredos de uma boa identidade visual.
gerenciamento do processo de criação até a implantação, ou seja, quando vai chegar na mão do cliente para ele replicar. Estudo de que a marca não se pareça com outra do mesmo ramo de atividade ou negócio, e, ao mesmo tempo, que ela esteja dentro do nicho de mercado, porque, afinal de contas, ninguém quer um sabonete que pareça extrato de tomate. Cuidados na escolha do nome e se preocupar com os registros desse nome junto ao Registro de Marcas e Patentes do INPI e ter acesso sempre a usuários para você entender como é que essa marca vai se conectar com ele, porque ela é desenvolvida para ele. Beleza? Então, não esqueça. A marca, por si só, ela faz parte de uma coisa maior. O sistema de identidade visual, ele é composto por todos os sistemas, todos os elementos da marca, e ele propõe como é que você organiza. A complexidade vai depender das necessidades da empresa e de quanto ela tem para investir, e o objetivo dele é de dar unidade à identidade e a todo o material relacionado à empresa. Seja o material impresso, seja o material digital, seja as embalagens, pontos de venda, tudo que for necessário. Ok? Então, o ponto de partida pode ser o design gráfico por meio da identidade visual, mas o sistema, ele abraça todas as vertentes do design. Ele pode ser utilizado por marcas que construam a experiência do usuário. Então, nós estamos numa disciplina que foca design gráfico, então a gente vai partir da identidade de marca, da identidade visual. Mas a identidade de marca pode partir do ambiente. Imagina, você tem um hotel fantástico, um ambiente maravilhoso, e aí a arquitetura do lugar também é fenomenal, a identidade de marca pode partir da arquitetura. No nosso caso, a gente vai partir do design gráfico, mas a gente precisa saber que ela pode vir de outros lugares, ok? Essa é a listinha das atividades da semana, vocês vão ver que é o formulário e os vídeos que vocês têm que assistir. Aí agora, eu vou interromper essa transmissão da tela e a gente vai conversar sobre a divisão de perfis das marcas, ok? Eu ainda vou apanhar tanto desse sisteminha aqui. Aí, crianças, é o seguinte, nós vamos nos dividir em 2 momentos agora. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente agilizar. Eu vou ler o nome, aí a pessoa, eu vou compartilhar, eu não consigo compartilhar com vocês ao mesmo tempo. Todo mundo tem acesso a áudio? Dani precisa comentar em todos os vídeos da Juliana? Não, só um, só para saber que você existe. Tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, tem como... eu preciso de uma pessoa que tenha acesso a áudio, que vai ler para mim quando alguém digitar no chat a resposta da minha pergunta. O que eu vou fazer? Eu acho que vai ser mais rápido se eu for lendo nome por nome e a pessoa só dizer... A pergunta é se você já tem grupo. O grupo pode ser você, pode ser uma dupla e pode ser um trio. Eu não preciso que você me diga qual é o grupo agora. Eu só preciso que você me diga se você já tem grupo ou se você não tem grupo. Lembrando que eu só tenho 14 perfis de marca. Então, eu acho que não vai acontecer o caso, porque só tem 24 alunos matriculados, mas o número máximo de trabalhos que nós vamos ter é 14, ok? Eu vou lendo o nome e aí você me responde se você tem grupo ou não, tá? Ana Beatriz. Tenho. Se a pessoa beleza. Diogo. Tenho. Esther. A Esther tá comigo, não tá? Ela disse que sim. Tá, obrigada. Gabriela. Vou falar pro próximo. Giovanni. Parece que o Giovanni trancou o curso, professora. Tá, então. Jefferson. Bento. O Jefferson tem. Jefferson tem. Bento. Tenho. Alicia. Tá, Alicia. Então, vou passar para a Laura. Ela tem. A Laura ou a Thalícia? Ou as duas? Eu tenho também. As duas. Gente, eu nunca sei se é Liris ou Liris. É Liris. Liris, você tem grupo? Tenho. Luiz, você tem grupo?
Tenho. Ô, professora, Oi. a Lady respondeu e disse que vai fazer individual. Tá, mas ela já se resolveu. Ela não precisa que eu monte um grupo, é porque eu vou montar um sorteio dos grupos, entendeu? Marcos Roberto, tem grupo? Então, vou pular. Isabel, tem grupo? Tenho. Maiara, tem grupo? Maiara tem grupo. Natália, tem grupo? Tenho. Nicole, tem grupo? Tenho, Dani. Pablo, tem grupo? Tem grupo. Patrícia, tem grupo? Tenho. Priscila, tem grupo? Tenho. Eu tenho certeza que se eu tivesse perguntado se todo mundo tem grupo, eu não ia conseguir fazer isso. Rafael, tem grupo? Renata, tem grupo? Tenho. Hillary, tem grupo? Não. Lalo, você tem grupo? Tenho. Valnice, tem grupo? Tenho. Ó, sobraram para mim 4 nomes, como se as pessoas não tivessem grupo. Aí, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente fazer o sorteio desses grupos, tá bom? Ó, eu tenho aqui, deixa eu ver se já compartilhou. Aí. Ó, eu tenho aqui a listinha dos 4 nomes, eu vou sortear de 2 em 2. 2 é um grupo, 2 é outro grupo, pode ser? Vocês sabem se essas pessoas frequentam? Porque o Rafael, eu acho que é o Rafael da tua turma, né, Lalo? Rafael, ele falou comigo, ele disse que estava na disciplina, eu só não sei se ele está aí agora. Isso, aí a Hillary foi de que respondeu de voz aqui, foi só a Hillary que falou que estava sem grupo. E aí, Gabriela tá aí na sala ou não? Não? E Marcos Roberto eu também não vi. Ups, aqui. Deixa eu ver se as pessoas não estão aqui também, né? Então, eu tô nessa situação aqui, que temos Hillary sem grupo e as outras pessoas eu tô sem saber se elas frequentam ou não. Vocês acham que a gente deixa para resolver mais no final, Hillary, a partir do sorteio dos grupos? Como é que vai ser? Pode ser. Pode bora deixar tentar? por último. Tá, então O vamos Pablo lá. falou que tá com uma pessoa, tipo uma dupla, e que cabe mais uma pessoa. Tá Quem? certo. O Pablo. Mas peraí, vamos tentar resolver o sorteio primeiro, bora lá? Então é o seguinte, eu vou colar aqui, ó. Aqui são os nossos 14 perfis, estão vendo? Aí eu vou sortear um. Eu quero saber qual é o primeiro grupo que quer sortear. Alguém se candidate aí. Eu já tô conseguindo ver vocês. Tá. Diogo, eu vou sortear para você, e quando eu sortear, você vai me falar quem é o seu grupo. Você ficou com a papelaria irônica. Quem é o seu grupo? Diogo. E Louise Alegrini. Só você e Louise, né? Isso. Beleza. Aí, a gente faz um novo sorteio. Gente, o processo é automático, mas o processo é letra. Aí eu tiro o 14. Quem é a próxima pessoa que quer participar do sorteio? Ups. Eu. Então, bora lá. Nome, sortear. Você ficou com a Ratri, que é o sushi de inseto. Eu não acredito. Me fale quem são as Eu pessoas sou vegana. Uai, minha filha, mas se você for trabalhar só para vegano, você tá lascada, né? Infelizmente. É verdade, é verdade. Socorro, era exatamente o que eu não queria, mas tudo bem, vamos se desafiar. Mas fala aí quem são as pessoas do grupo. Jefferson, Natália e Liris. Jefferson, Natália e Liris. Então... Ai, gente, eu achei que isso ia ser tão mais rápido, mas a gente tem que fazer do jeito difícil, né? Porque eu gosto tanto dos meus papeizinhos, a gente bota, sacode a mão, vê a cara de decepção das pessoas ao vivo. Vamos lá, realizar novo sorteio. Quem é a próxima vítima? Maiara. Maiara, vamos ver.
Alumia. Maiara, quem é seu grupo? É individual dela. Ah, então tá, né? Fazer o quê? Então, vamos pro próximo. Quem é que vai ser a pessoa? Sou eu, Renata. Então, deixa eu só copiar e colar aqui. Realizar no sorteio. Renata, você ficou com a Papa Cycle. Renata e mais quem? Valnice, Renata e Valnice. Ótimo. Sorteia eu agora, Dani. Sorteio. Espera só um segundo. Deixa eu só deletar o Papa Cycle aqui da lista. Sortear. Qual que roda? Tu, Nicole? Aham, amei. Que bom. Que lindo! Que bom que alguém ficou feliz. Eu fico feliz com as pessoas felizes, apesar do que a concorrência fala a meu respeito. Quem é o próximo que vai ser sorteado? Eu, Bia. Então, vamos lá. Beatriz, Beatriz, Beatriz. We hate bacon. Você e mais quem? Esté e Marisabel. Esté? E Marisabel. Ah, Esther. Eu entendi você falando tipo Sted, Stephanie. Você chama a Maria Isabel de Maria Isabel mesmo ou você chama ela de Isabel? A gente chama de Marisabel, de Bebel, de Isabel. Depende. E eu que não sou íntima, eu chamo ela como? De Maria Isabel? É melhor? Marisabel, Bebel, Isabel, como você quiser. Não, como eu falo quiser, por não. ela, não tem escolha. Então tá bom, viu? Qualquer coisa você se acerta com a Beatriz, Beatriz, Beatriz. Quem é o próximo? Eu, Dani. Então bora lá. Priscila. Priscila, você vai. Você ficou com a Von Teese, Priscila. Quem que é seu grupo? O Bento. Priscila e Bento. Vamos lá. Deixa eu tirar a Von Teese da lista. Tá quase acabando, gente, eu juro. Eu vou colocar, não sei se hoje à noite. Vocês viram que a gravação do nosso primeiro encontro já tá lá no YouTube, né? Se alguém precisar de ver por alguma coisa. Quem que é o próximo que eu vou sortear? É o Pablo e depois sou eu. É o Pablo, então? Então vamos lá. A UPAN. Pablo é grupo deu sozinho? É, né? Eu vou salvar, provavelmente, entre hoje... Com a Patrícia. Com a Patrícia? Tá bom. Obrigada. Pablo, Patrícia. Quem é a próxima pessoa? Quem que foi que tinha falado que era a próxima? Que eu já me perdi. Sou eu, Thalícia. Vamos lá, Thalícia. Toca do coelho. Você vai fazer sozinha ou vai fazer... Sozinha, gostei. Tava Bom. com medo. Já tô sentindo... Lalo, para de ter inveja, é feio. Quem vai ser o próximo a ser sorteado? E aí? Para quem que eu vou sortear agora? Tá, então vamos lá. Ai, gente, eu tô... Aqui. Restaurante submerso. Você tá sozinho? É comigo, é? Ué. Eu tô sozinho. Tá. Gente, assim, nada contra quem quer fazer sozinho, mas vocês têm noção do tamanho de trabalho que é, né? Vocês acham que tudo bem. Para vocês tudo bem, e eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é vocês. Quem é o próximo? E aí? Já foi todo mundo? Trabalho da gota. Gente, todo mundo já tem o seu grupo, seu trabalho. Os perfis detalhados eu vou colocar no Moodle já com os donos.
Vou colocar provavelmente amanhã de manhã. Não sei se eu consigo fazer isso hoje. E aí, pessoal? É o seguinte, eu dei bobeira aqui, eu não imprimi a lista de frequência de todo mundo, então deixa eu só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 19 pessoas, a turma tem 24. Ué, assim, eu sou da pessoa que eu faço sorteio para não dar briga, mas se vocês quiserem, né, fazer um leilão de perfil aí entre vocês, eu só preciso que vocês me comuniquem agora. As pessoas que não É, responderam, elas estão participando da... elas não estão aqui, as que estavam Assim, igual você sem grupo, elas não estavam aqui. A gente só tem notícia do Rafael, que o Lalo disse que ele comentou que estava na disciplina, mas ele não apareceu na última aula nem nessa. E aí, o que eu ia te sugerir era para você ingressar num grupo, porque eu acho que fazer sozinho muita roubada. Mas aí fica a critério de vocês. Você pode optar por fazer sozinha se ninguém te quiser. O Pablo e a Patrícia tinham se oferecido. E a Thalícia também já se ofereceu aqui. A Lady tá dizendo que tá sozinha, a gente pode fazer junto, se ela quiser. É porque o do Pablo, o tema dele foi o mesmo da minha turma. Aí eu já sei como tá, eu não queria influenciar, não. Eu não vou nem responder sobre esse assunto, que é para não deixar ninguém constrangido, mas tudo bem. Acho que você poderia fazer tranquilamente, que você não ia ter problema nenhum em fazer. Mas, se a Leite está oferecendo, acho que pode ser uma boa. Pelo menos então a gente pode fazer juntas. Beleza. A Leite está com a toca do coelho, mas ela queria a rota amarela. O Lalo queria a toca do coelho e está com restaurante submerso. Nesse momento, eu estou abrindo espaço para quem quiser fazer trocas. Eu vou interromper a gravação e vou colocar para vocês no ar a partir do resultado do sorteio, já com os perfis. Acredito que isso vai estar lá amanhã de manhã. Eu vou só interromper aqui e quem precisar sair. Todo mundo lembrou de botar o nome na listinha? Pelo menos uma vez hoje? Que é o que eu vou fazer a chamada. E aí, eu vou interromper a gravação então e as negociações começam.